Verdade? Que legal. É um prazer estar com vocês. O pessoal que está chegando agora no curso de design da UFC, sejam bem-vindos. Vocês, né, estão começando uma nova etapa da vida de vocês em um dos melhores cursos de design do Brasil. Fiquem felizes com isso. Isso vai ser muito importante para vocês. A gente já teve aqui na Abracadabra vários estagiários da UFC, vários alunos passaram por aqui. Inclusive, no momento, né, temos 2 alunos da UFC aqui no nosso time, que é a Bia e o Pedro. Não sei se o Pedro está por aqui com a gente. Mas é isso. Obrigadão, Carol, pelo convite e vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela da apresentação com vocês para a gente começar a nossa conversa, tá? Então, antes... Pronto. Vocês conseguem ver a tela? Confirma para mim, Carol. Sim, já está aqui aparecendo. Então, vamos lá. Acabou tudo. Vamos lá. Como a Carol falou, eu sou o Alisson, tá? Muito prazer conhecê-los. Eu tenho 20 anos de design, muito provavelmente a idade de vários de vocês, né? Eu até um pouco mais tempo de design do que vocês de vida, que estão começando agora. Já passei por muita coisa, né? Essa sensação que vocês estão tendo agora de iniciar, eu já tive isso, mais de 20 anos atrás, eu tenho 20 anos já de atividade profissional. Então, o que a gente vai falar aqui com vocês é um pouco dessa experiência, né, de todo esse tempo. São 13 anos já à frente da Abracadabra Design. Para quem não conhece a Abracadabra, né, convido vocês, né, a depois aqui da nossa conversa, pesquisarem um pouco sobre nós, sigam-nos no Instagram, em @abracadabradesign, para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho. Eu não vou falar muito sobre os nossos trabalhos hoje, a gente vai focar um pouco mais nessa questão do processo criativo, mas fica aí a dica para vocês depois conhecerem um pouco da nossa história da Abracadabra. Por que esse nome? A gente houve muita brincadeira dos clientes, né, sobre esse nome, mas esse nome super lúdico, né, e que acompanha a nossa vida desde a infância, ele tem muito a ver com essa crença que nós temos aqui, eu e minha sócia, Monique, de que o design tem um poder transformador, né, ele tem essa capacidade de transformar as coisas, essa capacidade de transformar uma situação atual em uma situação desejável, né, em projetar futuros, em definir para onde a gente vai. Então, apesar de toda a visão que as pessoas aí fora têm sobre o design, né, como algo meramente estético, né, ou algo um profissional, né, que atua para tornar as coisas mais belas, nós também fazemos isso, mas o profissional de design ele também tem uma grande responsabilidade por construir as coisas, por transformar as coisas, por construir o mundo e transformar o mundo em que a gente vive. Então, essa responsabilidade, né, de fazer isso, né, de transformar as coisas, a vida das pessoas, a vida das empresas com que a gente trabalha, a gente tem que carregar essa responsabilidade sempre, desde o começo das nossas carreiras.
São 13 anos de história, é muita coisa, a gente já passou por muitos momentos. Em janeiro de 2008, a Abracadabra nasceu. Em janeiro de 2021, fizemos 13 anos, um número aí mágico. Eu espero que seja um ano de sorte, apesar de tudo isso que a gente está vivendo no mundo. É até difícil a gente ser otimista quando vê as notícias pela manhã, mas fazer design também tem disso, né, de mudar o mundo. A Abracadabra é uma empresa cearense, fundada por cearenses. Estudamos design no Ceará. Nossa sede é em Fortaleza, mas ao longo desses 13 anos, a Abracadabra ela conseguiu uma certa visibilidade no Brasil e no mundo. Já são 18 prêmios internacionais e 12 prêmios nacionais, representando sempre o design brasileiro. Então, isso é super gratificante e importante para nós. Essa é a nossa casa, né, a Casa 36. Espero que muito em breve a gente possa se encontrar pessoalmente. Essa casinha fica numa vila super charmosa aqui na Aldeota. Quando você entra na vila, parece que você está entrando em outro lugar do mundo. A Carol, que já trabalhou com a gente por aqui, sabe bem o clima dessa casa. A gente já recebeu muitos estudantes, muitos alunos, turmas de estudantes para visitar, para conversar com a gente. Espero que a gente se veja muito em breve. Mas vamos lá, porque a gente veio falar hoje sobre processo criativo. E aí eu vou trazer para vocês hoje aqui 20 dicas sobre processo criativo. Uma dica para cada ano de atuação profissional. Geralmente, quando a gente fala de criatividade e fala de processo ao mesmo tempo, isso, de certa forma, pode parecer meio maluco, né? Meio chato. Falar de criação, e essa criação, né, esse processo criativo, essa criatividade, esse momento de criação, tem um processo, que coisa chata, né? Mas a gente está falando aqui de design. Então, eu vou dar 20 dicas para vocês. Elas não seguem uma ordem lógica de processo, tá? Mas são 20 dicas de quem há 13 anos na Abracadabra e há 20 anos faz isso praticamente todo dia. Então, são dicas super práticas que vocês podem tirar alguma coisa para a vida de vocês. Eu gosto muito dessa frase aqui do Pablo Picasso, que eu acho que resume um pouco essa ideia que a gente está falando aqui, de falar de criatividade e, ao mesmo tempo, falar de processo, falar de método. Ele fala: aprenda as regras como um profissional para que você possa quebrá-las como um artista. Então, a minha vida, depois de 20 anos, é um pouco disso, né? Eu já fui o cara, o CDF da metodologia de design, né, que leu todos os livros, estudou e desenvolveu métodos próprios para os projetos da Abracadabra, para que depois de aprendido tudo isso, a gente pudesse dar mais lugar ao improviso e à intuição. E o que o Picasso fala aqui é exatamente isso, né? Você, como profissional criativo, você tem que aprender tudo. Você tem que aprender como profissional, você tem que aprender as regras, para depois você poder quebrá-las. Vamos lá. Aqui a dica zero, né, da nossa conversa, que antes da invenção, né, antes da criatividade, antes do processo criativo, vem a preparação. Né? Então, antes de qualquer processo criativo, você precisa se preparar para ele. Você precisa ter as ferramentas, você precisa preparar o caminho, você precisa ter um trabalho de deixar as coisas funcionando para que isso aconteça. E aqui no nosso papo, eu queria, antes que a gente começasse a falar das dicas, vocês se preparassem, né? Quem tem lápis e papel, ou quem quiser
dar print na tela, né? Eu vou dar várias dicas aqui de livros, de filmes e de séries, né? Se vocês quiserem anotar, né? Peguem papel e caneta, ou prepara aí para dar o print na tela, que a gente vai falar muito sobre dicas legais aí para vocês. Vamos lá. E aí eu já começo com a primeira dica, que é de onde eu tirei, né, o título aqui da nossa conversa, Chaos and Creation. Esse é um especial do Paul McCartney, dos Beatles. Você vai encontrar no YouTube. E nesse especial, no estúdio da Abbey Road, que é o estúdio onde os Beatles gravavam seus discos, ele reunia uma série de amigos para falar um pouco sobre o processo criativo por trás das músicas. E realmente um processo caótico. Todo processo criativo tem algo de caos e também tem algo de processo, tem algo de método. E é super bacana, né? Eu deixo sempre essa dica, porque eu sou um fã dos Beatles e um fã do Paul. Né? Então, fica aqui a primeira dica para vocês. Esse especial que vocês encontram no YouTube vai ser super legal para vocês, tá? Vamos lá. Dica número 1 sobre processo criativo. Criatividade e estratégia. A criatividade, ela, no design, ela tem sempre que andar de mãos dadas com a estratégia, tá? Criatividade sem estratégia não é design, é outra coisa. Pode ser arte. Criatividade e estratégia tem que sempre andar de mãos dadas no processo de design. O Martin Neumayer, que é um autor americano, consultor, ele tem essa frase que a gente sempre usa como exemplo para falar sobre isso, em que ele diz que design é o processo de interligar uma boa estratégia a uma boa criatividade. O Martin, ele tem uma série de livros super legais, e no final do papo, eu vou mostrar aqui para vocês, em que ele faz essa conexão entre design e estratégia, entre design e o mundo dos negócios. O sociólogo italiano, Domenico De Masi, ele chama isso de uma batalha entre a fantasia e a concretude, entre o que é mágico e o que é lógico, né? O que é a fantasia da criação e a lógica da estratégia. E é sempre importante, repito, a gente entender, né, que criatividade e estratégia no design andam sempre de mãos dadas. Aqui outra dica para vocês, o livro Criatividade e Grupos Criativos, do Domenico De Masi, onde ele fala sobre isso, né, fantasia e concretude. É um livro super bacana que fala sobre essa ideia do processo, da criatividade como processo. Então, fica essa outra dica aqui para vocês. E no universo do design, em um escritório de design como o nosso, por exemplo, você vai ver muito disso aqui. Muito do trabalho vai ser um monte de gráfico, né? Um monte de gráfico definindo estratégias ou gráficos ou relatórios estratégicos sobre um produto, sobre uma marca que a gente está trabalhando. Então, a gente recebe muitos jovens estudantes aqui e eles ficam surpresos com como parte do trabalho em um escritório de design se define muito sobre essa parte de uma definição estratégica do que a gente está fazendo. Então, uma imagem como essa de relatórios e gráficos é super comum no universo do design, e vocês vão se habituar a ver coisas como essa. A segunda dica é pesquisa, pesquisa, pesquisa. Todo bom processo criativo, ele envolve horas de pesquisa, ele envolve muita pesquisa. O designer italiano, designer de produtos italiano, Achille Castiglione,
né? Pesquisem sobre eles também, sobre ele também depois. Ele fala uma frase que resume tudo isso. Se vocês não são curiosos, esqueçam. Se não lhes interessa as outras pessoas, o que fazem, como agem, então a profissão de designer não é para vocês. Então, quando a gente fala sobre pesquisa, a gente fala sobre curiosidade. E, para mim, é uma das principais características de um bom profissional de design. É a curiosidade, né? O interesse em saber sobre as coisas, em se aprofundar nas coisas, se aprofundar nos assuntos que ele procura uma solução. Então, o Castiglione, ele resume muito bem isso, né? Se você não é curioso, não esqueça, né? Design não é para você. Você tem que ter né, esse ímpeto de conhecer as pessoas e saber o que elas pensam e como elas agem. Então, pesquisa dentro do nosso processo criativo é algo extremamente importante. São páginas e páginas de pesquisa, se aprofundando em cada um dos temas em que a gente trabalha, né, que vai de produtos alimentícios a marcas de tecnologia. Então, a cada novo desafio criativo que a gente tem, a gente precisa entender sobre aquilo. Então, pesquisa é fundamental para que isso aconteça. Então, é muita pesquisa envolvida, né? São muitos dados e informações. O Stanley Kubrick, cineasta, dos filmes Laranja Mecânica, 2020, Odisseia no Espaço, ele fala, você nunca consegue ter informações suficientes e nunca consegue fazer perguntas suficientes. Então, é a ideia de ser curioso, né? Pesquisa é uma coisa quase que inesgotável. Então, você precisa ir profundo para descobrir, né, sobre as coisas que você está fazendo, sobre aquela solução que você está procurando. Terceira dica sempre pergunte por que e para quem. A cada projeto, né, que você estiver fazendo, a cada novo desafio, sempre comece fazendo essa pergunta. Por que eu estou fazendo isso? E para quem eu estou fazendo isso? É uma coisa que todo designer ele deve sempre levar em consideração você está criando por alguém e para alguém. Dentro desse processo criativo, você é o meio, né? Você é aquele tradutor, né? Você está traduzindo algo por alguém para um outro alguém, né? Então, você faz essa conexão entre pessoas, seja quando você está trabalhando com projeto de design gráfico, né, trabalhando com um projeto de identidade visual para uma marca, por exemplo, você está criando, né, projetando em nome de alguém para um outro grupo de pessoas. Então, você é essa pessoa que está ali no meio, né, essa pessoa que faz essas conexões. Então, sempre pergunte, né, por que e para quem você está fazendo aquele projeto. A quarta dica limitações são amigos da criatividade. A gente sempre tem a tendência a achar, né, que o melhor processo é aquele que você é totalmente livre para fazer o que quiser. Isso é muito raro, né, em processo de design, você ter esse briefing, né? Você está liberado para fazer o que você quer e bem entende. Em 13 anos de empresa, eu nunca recebi um briefing assim. E a gente, sempre no começo da carreira, a gente acha que limites são inimigos, mas na verdade eles são grandes amigos da criatividade. Porque quando você tem limitações financeiras ou de tempo, isso te instiga a fazer algo diferente. Então, qualquer limitação é bem-vinda. Em qualquer projeto de design, sim, você vai ter sempre uma limitação. Então, encare, né, esses limites como amigos da criatividade. Quinta dica é colaboração.
talvez uma das coisas mais importantes quando se fala em processo criativo. E talvez uma das coisas mais difíceis. Como a gente recebe muito jovens estudantes aqui ainda na faculdade, estagiários, ou até mesmo recém-formados, uma das coisas que a gente mais ouve deles é: na faculdade eu não gosto muito de fazer trabalho em equipe, né? Eu prefiro trabalhar sozinho. Né? Essa é uma das coisas que a gente mais ouve de jovens estudantes. Então, colaboração, gente, é uma das principais, é um princípio básico de um processo criativo no design. Se você, desde a faculdade, não se preparar para esse tipo de trabalho, né, para colaborar com outras pessoas, com outros profissionais, com pessoas diferentes de você, você vai ter uma grande desvantagem quando você for sair do mundo acadêmico e vir para o mundo do mercado, dos projetos. Então, para a gente, aqui na Abracadabra, a colaboração é sempre parte do processo. Ouvir as pessoas, ouvir os clientes, trazer os clientes para próximo do processo. Então, são essas imagens que eu estou passando para vocês, são imagens de projetos da Abracadabra, onde a gente sempre traz para perto da gente especialistas naquele assunto que a gente está trabalhando, traz para perto da gente o cliente, o público daquele produto que a gente está projetando, ou daquela marca. Então, colaboração é fundamental para um processo criativo. Seja essa colaboração feita com o cliente, seja a colaboração interna entre a equipe de projeto. Assim, nosso processo aqui do dia a dia é sempre muito colaborativo, né? A Abracadabra, ela tem um time pequeno de profissionais, então, praticamente em todos os projetos, toda a equipe fica envolvida, faz alguma parte do processo, ou participa de alguma forma, pesquisando, ou projetando, ou até mesmo dando só suas opiniões. Então, a colaboração é uma das características mais fortes do processo criativo de design. A sexta dica é: inspire-se nas ruas e nas pessoas. Talvez as grandes ideias, né, que a gente já teve nesses 13 anos, foram muitos e muitos projetos, a gente teve porque a gente tem essa percepção, né, de aprender com as pessoas e aprender com as ruas. Eu falo de aprender com as ruas, ir para fora do escritório, né, sair da sua zona de conforto, sair do ar-condicionado e entender o que as pessoas estão fazendo. Essa dica 6 tem muito a ver com a dica sobre pesquisa. Né? Você precisa entender como as pessoas pensam e como as pessoas agem. Isso tem muito a ver com essa curiosidade, né, que um profissional de design precisa ter. Então, a gente aprende muito observando as pessoas, conversando com as pessoas. O que a gente chama aqui de human data. Né? A gente está em um tempo onde se fala muito em tecnologia, em análise de dados, né, a partir dessa análise tecnológica. Isso é válido, isso é importante, mas nada como uma boa conversa, né, um bom papo, olho no olho, para a gente descobrir as coisas, né, para a gente ter ideias, né, para a gente criar. Essa imagem é do seu Gerardo. O seu Gerardo, ele foi, durante muitos e muitos anos, o dono e quem cuidou do sítio São Roque, né, um cliente nosso. Felizmente, o seu Gerardo faleceu
há 2 anos atrás. E eu gosto sempre de usar essa imagem do seu Gerardo como exemplo, porque, né, nós nunca teríamos chegado ao resultado que nós chegamos criativamente nesse projeto do Sítio São Roque, do Ateliê 1913, se a gente não tivesse conhecido e conversado e visitado o Sítio São Roque, e tivesse passado horas, tomado café e sentado na calçada para conversar com o seu Gerardo. E é isso que a gente chama de human data, né? A informação está nas pessoas, né? A informação está na vivência que essas pessoas tiveram. O seu Gerardo viveu 93 anos no sítio São Roque, né? Então ele sabia tudo sobre o sítio, sabia tudo sobre a história do sítio, sobre as coisas que aconteciam lá. E a gente, a partir desse momento de convivência com o seu Gerardo, a gente pôde entender muito sobre aquilo. A gente pôde aprender muito, né? E as ideias, elas vinham quase que instantaneamente a partir das conversas que a gente tinha com ele. Então, daí surgiram 2 projetos que também vocês podem conhecer um pouco melhor depois, no nosso Instagram e no nosso site, que é o do Sítio São Roque, que fica na Serra de Mulungu, aqui no Ceará. O sítio é um produtor de café de sombra, um café super premiado, e faz parte da história, né, da Serra Cearense. Então, vocês podem conhecer depois um pouco mais sobre esse projeto, sobre o que ele significa. Aqui o seu Gerardo, vendo, né, um pouco do projeto que a gente criou para o sítio, né, que virou uma espécie de um museu aberto à visitação. E todo esse projeto ele acabou virando, né, uma grande homenagem à história do sítio São Roque. A partir do café que era produzido lá e que era vendido a granel. Para quem não sabe o que é vendido a granel, era vendido em grandes sacas de tecido, sem identificação alguma, né? Então ele era vendido para uma espécie de atravessador e pegava aquele café e revendia para outras pessoas. E dentro desse projeto a gente decidiu que o futuro, né, do Sítio São Roque era criar uma marca para agregar valor ao café que era feito lá. É um café orgânico, café sombreado, um café que começou a ser plantado em 1913, então um café centenário, em mais de 100 anos, já 108 anos. E todo o projeto ele foi criado meio como uma grande homenagem à história daquele lugar, que a gente conheceu, e conheceu também por conta das conversas que a gente teve com o seu Gerardo. Então, para quem não sabe, o café, ele funciona meio como um vinho, né? Ele tem blends, né, que dependendo do tipo de grão, do tipo de terra que você planta, da maneira como você colhe e torra o café, ele tem um sabor diferente, isso, né, a gente chama de blend. Então, o café do Sítio São Roque, ele tem 3 blends diferentes, um que a gente chamou de Amélia. Amélia é a fundadora do Sítio São Roque, mãe do seu Gerardo. Um deles a gente chamou de Gerardo, né, em homenagem ao seu Gerardo, e o outro a gente chamou de Alfredo. Então, são 3 blends. 3 blends de cafés e uma linha de cervejas com café adicionado. Então, aqui a gente tem a cerveja Alfredo, né, com café Alfredo. E aí também tem uma série de outros produtos que estão para sair ainda esse ano, né, que a gente está trabalhando com eles no projeto. Mas eu gosto sempre de mostrar esse projeto como um exemplo do quanto é importante a gente conhecer né, a história daquilo que a gente está trabalhando. A gente conversar com as pessoas, se conectar com elas. Tanto que, né, esse cliente é quase que já
virou mais amigo do que cliente, né? A gente tem uma relação muito próxima e afetiva com essas pessoas. O David Kelly, né, que aí é outra referência que eu queria que vocês anotassem. David Kelly, ele é diretor de uma empresa de design americana que é chamada IDEO, né, que é IDEO, que é uma das grandes consultorias de design americanas, e esse cara é um dos responsáveis por tornar conhecido o termo design thinking, que a gente vai falar um pouco mais lá no final da nossa conversa. E ele fala, essa frase que resume tudo, essa ideia, né, de que quer inovar, vá para a rua. Mas se você quer fazer algo diferente realmente, vá para a rua, conversar com as pessoas, entender o que elas estão fazendo, participar da vida delas. É isso que vai nos levar a algo realmente novo, a uma ideia realmente nova. É isso que vai nos levar à inovação. E o David Kelly, ele é autor de vários livros super, super importantes também, né? Todo bom estudante de design deve lê-los, né? Depois eu vou passar as dicas aqui para vocês também. Vamos lá para a nossa 7ª dica. Beba cultura. Saiba tudo o que você puder, leia tudo o que você puder, seja ela uma cultura erudita, né? Seja visitar museus, ou seja, uma cultura popular. Outro dia eu estava falando com um grupo de alunos da Faculdade de Caxias do Sul, lá de design, lá no Rio Grande do Sul, e falando sobre um outro projeto nosso super bacana, que é o da Cardeal. E eu falava sobre essa importância, né, de você ter essa carga cultural. Então, é importante que desde o minuto zero do curso de design para vocês, vocês bebam cultura na vida de vocês. Seja ela uma cultura erudita ou a cultura popular, que muitas vezes a gente esquece, né, a gente coloca em segundo plano. Eu brincava com eles que uma visita a um museu ou a visita a um mercado, ao mercado central, por exemplo, aqui de Fortaleza, ela é tão rica quanto. Então, visitar, eu adoro, não sei para quem já foi, já visitou o Mercado São Sebastião, por exemplo, o Mercado Central no centro. Ali é uma riqueza, ali você aprende muita coisa e vê muita coisa. Quando você vai ao interior e conhece o dia a dia daquelas pessoas. Eu sou apaixonado por mercado, né? Então, se você for visitar uma cidade, visite os museus e visite os mercados também. Essa cultura, aprender um pouco mais sobre a cultura popular é extremamente importante. E aí eu trago aqui um outro exemplo de projeto que tem muito a ver com isso, que é o projeto da Cardeal. Cardeal é uma pequena empresa cearense que faz produtos à base de castanha de caju. E eles nos contrataram para desenvolver uma nova identidade visual e novas embalagens para os produtos que seriam preparados para a exportação. E aí a gente queria falar, né, de um produto que tem tudo a ver com a cultura cearense, com a cultura do Nordeste, que é a castanha do caju. A gente tem uma visão muito pessoal de que gastronomia é cultura, né, comida é cultura, né, então o que você come é muito importante para definir quem você é e o que é a sua cidade, o que é o lugar onde você vive. E a gente queria, para essas embalagens, trabalhar com um conceito que a gente chamou de cultura dentro e fora da caixa. Então, a gente queria se utilizar de uma técnica artesanal, de uma técnica cultural, algo, né, que falasse também da cultura do Nordeste do Brasil, que falasse do Ceará. E aí a gente escolheu a técnica do bordado,
que a gente usou para criar todas as ilustrações dessas embalagens, né? Então, todas as ilustrações, elas foram bordadas em tecido, depois digitalizadas e viraram as ilustrações das embalagens, né? Vocês podem conhecer também um pouco mais sobre o projeto depois. Mas por que eu estou mostrando esse projeto? Porque, como profissional criativo, se você não tem essa carga cultural, né, se você não tem esse reconhecimento anterior da cultura do local, né, da cultura do Nordeste ou da cultura do Brasil, você não vai ter referências para fazer algo diferente. É super importante que você tenha uma cultura erudita, conheça o que se está fazendo na Europa, né? No curso de design vocês vão estudar muito, né, referências internacionais, vocês vão ouvir falar sobre a Bauhaus, sobre designers alemães, ou americanos, ou italianos, mas é super importante também a gente olhar para dentro, né, olhar a nossa volta e conhecer também parte da nossa cultura popular. Porque isso tudo, no final das contas, vira referência para aquilo que você está fazendo. Vira referência para resolver criativamente um problema de um projeto que você precisa resolver. E aí, outra dica aí para vocês, anotem, eu dei um print. Eu gosto muito de fazer uma relação entre design e gastronomia. Eu acho que designers e chefes de cozinha têm um pensamento muito próximo, porque os dois precisam ter um processo. E talvez os chefes de cozinha tenham sido os primeiros que se atentaram a essa importância de conhecer a cultura local, né, de pesquisar a fundo, de trazer ingredientes locais para os seus pratos, de trazer essa pesquisa cultural, né, para o processo de criação da sua comida. E essa série, né, para quem tem aí a Netflix em casa, é o Chef's Table. Pode parecer que não tem nada a ver com design, mas assistam, vocês vão entender o quanto você vai aprender sobre o processo criativo assistindo os episódios dessa série, né? Então, a série que eu acho que já tem 4 ou 5 temporadas, então vocês vão ter muita coisa para assistir. Para quem gosta de comida também, é uma super dica. Mas vai mostrar o quanto é importante a gente entender o que está à nossa volta e como essas referências são super importantes para a gente criar algo novo. E essa dica, né, do Chef's Table tem muito a ver com essa nossa 8ª dica, né, que é mergulhar no universo da história. Mergulhar no universo daquela coisa que você está querendo contar, daquele projeto que você está trabalhando. Você não pode ter medo de sujar os pés. Tem a ver também com a dica do vá para a rua. Né? Vá para a rua sem medo, né, de sair do seu conforto, né, de um escritório, tirar a bunda da cadeira e sujar os pés mesmo, né? Sujar e para onde você tiver que ir para entender o universo daquilo que você está trabalhando. Isso é extremamente importante. A nona dica é aprenda a interpretar as informações. Isso, claro, que vai vir mais fácil à medida que vocês tiverem mais experiência. E isso, a experiência facilita muito quando você precisa interpretar as informações, mas a principal fator para você ter essa habilidade é escutar. Como profissionais criativos, a gente está envolvido em um universo de muito
de muita vaidade, de muito ego. Acho que quando a gente começa a estudar design, a gente já se acha super criativo, né, que as nossas ideias são maravilhosas e que a gente precisa espalhar aquilo pelo mundo e que as pessoas vão querer ouvir sobre o que nós estamos falando. Então, como tem muita vaidade envolvida em processo criativo, muitas vezes a gente esquece de escutar as pessoas. Então, é importante treinar essa habilidade, saber da importância dessa habilidade da escuta, porque é sabendo escutar, enxergar o que está nas entrelinhas, daquilo que as pessoas estão falando, daquilo que você está vendo, é que você vai aprender a interpretar as informações. Porque não adianta você ter um monte de pesquisa, você ir para a rua, se você não tem sensibilidade suficiente para interpretar essas informações. 10ª dica, é uma dica super prática, eu brinco muito sobre isso. Use as paredes. O que isso quer dizer? Visualize, crie maneiras de visualizar o processo, de visualizar o processo como um todo. E aí a gente brinca que as paredes são, às vezes, a parte mais importante de um escritório de design, né, onde você pode colocar tudo ali e ter uma visão geral daquele processo que você está trabalhando. Né? Então, quando você fala em processo criativo, as paredes são essenciais. Para quem é mais analógico, como eu, obviamente. Talvez você possa usar um programa para fazer, às vezes, dessa sua parede. Então, a gente usa muito isso, né, para definir as estratégias daquilo que a gente está fazendo, para fazer painéis de referência. Essa imagem aqui que vocês estão vendo na tela é uma imagem de um projeto nosso, que foi da Pardal Sorvetes. Vocês também podem encontrar lá no nosso site, no nosso Instagram, onde a gente tinha uma parede inteira do escritório com todo o processo de definição da estratégia de reposicionamento da marca, de uma maneira que a gente conseguisse visualizar todas aquelas informações que a gente tinha coletado, todas as decisões que a gente estava tomando para definir aquela estratégia. E aqui na foto a gente tem um cliente, né, que é o gerente de marketing da marca, visualizando de uma forma bem clara todas aquelas informações que a gente tinha coletado e aonde a gente estava querendo ir. Então, a gente brinca que paredes sempre são muito importantes. 11ª dica defina uma ideia central. O Platão, né, filósofo Platão, já antes de Cristo, ele já dizia que no coração de qualquer boa história que você está contando, que você está criando, está uma narrativa central, está uma ideia. Então, defina muito claramente qual é a sua ideia central, né? Qual é a narrativa central daquilo que você está criando, daquela coisa que você está construindo. Porque definindo claramente qual é essa ideia central, você pode tomar decisões criativas mais acertadas. Então, esse é um processo importante. 12ª dica exercite o desapego. Em todo o processo de design, muitas ideias vão caindo pelo caminho. A gente tem que abrir mão de muitas dessas ideias, porque elas simplesmente não resolvem o problema que a gente está querendo resolver. Então, para um profissional criativo, é muito importante exercitar esse desapego. Saber que aquela ideia que você gostou tanto ali, que você pensou ali no processo, ela não vai chegar para o mercado, ela não vai ser nem sequer apresentada ao cliente, porque ela não resolve o problema que ela tem que resolver. Então, exercitar o desapego, principalmente para os profissionais mais jovens, é um grande desafio, e é uma dica que a gente sempre dá. 13ª dica questione tudo que você está fazendo.
existe um momento, no processo criativo aqui no escritório, em vários outros, claro, de questionar aquilo que você está construindo, aquilo que você está fazendo. É quase como uma banca de julgamento interna, onde a gente reúne todo o time para falar sobre aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está querendo propor para o cliente, e começar a questionar, começar a fazer perguntas. É isso mesmo? Isso está certo? Isso vai resolver? Essa informação está clara? Essa informação não vai gerar nenhum tipo de conflito ou dúvida? Né? Então, questione tudo aquilo que você está fazendo dentro do processo criativo. 14ª dica é uma técnica, aí falando de uma técnica criativa, porque para mim é a mais importante das técnicas, que se chama polinização cruzada. O que é isso? Né? A gente está falando aqui de passarinhos, borboletas e flores. A polinização cruzada é uma técnica criativa que diz que muitas vezes uma solução para um determinado problema ele está em outro lugar. Por exemplo, você está querendo uma solução para projetar um foguete, mas a solução para aquela parte daquele foguete ele está numa ideia que foi aplicada em um projeto para uma bicicleta, por exemplo. Então, essa ideia de você misturar soluções de vários mundos diferentes para resolver um problema, talvez, né, e para mim, é uma das principais técnicas criativas que você pode adotar. Como, por exemplo, você utilizar o bordado para fazer uma ilustração de uma embalagem bonita. 15º, use as mãos. É uma característica muito forte do processo criativo dentro da Abracadabra. A gente sempre se pergunta se a gente pode fugir, né, do computador e encontrar uma solução que seja feita de forma manual. Essa manualidade é sempre muito importante para nós, porque é uma maneira de você também encontrar soluções diferentes. O computador, ele tem que ser encarado pelo designer como uma ferramenta, né, e não como algo que vai te dar uma solução. Né? Um software, ele é uma ferramenta para o processo criativo. Não é ele que deve definir a maneira como você cria. Então, usar as mãos, muitas vezes, vai te dar essa capacidade de pensar de um jeito diferente, de encontrar soluções diferentes, em um meio que é cada vez mais igual, porque a gente vive, né, num mundo conectado. As minhas referências, as referências de vocês, ou a referência de um designer que mora na China, elas podem ser as mesmas, porque a gente usa a mesma ferramenta, a gente usa as mesmas ferramentas para fazer, a gente usa as mesmas ferramentas para pesquisar. Então, essa ideia, né, da manualidade, né, do analógico no nosso processo criativo, ela sempre é muito importante. E aí vem, novamente, a ideia do bordado, a ideia da aquarela, que definiu as ilustrações de um outro projeto nosso, que é o das polpas de frutas do pomar, um cliente nosso, de usar a colagem para definir uma linguagem visual do projeto, do uso do stencil, né, e do spray no projeto de identidade, por exemplo, da Pardal Sorvetes, né, foi muito presente e definiu a linguagem que a gente queria dar para aquele projeto. Então, utilizar as mãos, né, sair dos limites da tela de um computador, para a gente, dentro do processo criativo, é extremamente importante. Então, quando você está fazendo algo, eu amo esse case, tá? Estou tentando ler aqui, tá, gente? Estou meio cego.
Isso para a gente já trouxe soluções criativas extremamente diferentes e interessantes, por ter sempre essa visão de se perguntar o que eu posso fazer, que tipo de solução eu posso dar sem utilizar o computador. A gente está trabalhando em um processo de projeto que eu vou apresentar daqui a pouco, logo depois da palestra, de um projeto novo, em que a gente chegou a uma solução com essa visão também, né, de pensar como é que eu posso fazer isso analogicamente. E a gente chegou a uma solução super, super bacana. Depois eu mostro para vocês. A gente já usou até calda de chocolate para desenhar letras no projeto da embalagem do Supra, da Pardal Sorvetes, que depois vocês dão uma olhada também. 16ª dica é: não faça design para outros designers. Às vezes, a gente cai numa enrascada de tentar fazer design, de tentar pensar os nossos projetos para outros designers. O que é que eu quero dizer com isso? Eu me preocupo muito mais com o que outros designers vão pensar ou vão falar sobre o meu projeto, do que se aquele projeto ele resolve o problema do nosso cliente. Então, essa é uma enrascada muito perigosa, tá? Então, pensem sempre sobre isso. Você está projetando por alguém e para alguém. Lembram daquela outra dica? E esse alguém não é o seu coleguinha designer que está do seu lado e você vai ficar preocupado o que é que ele vai falar sobre o seu projeto, se ele vai achar legal, se você vai utilizar soluções criativas que estejam na moda, porque aquilo vai agradar a outros designers. Você tem que sempre lembrar que o seu compromisso principal é com a marca que você está trabalhando, é com a pessoa que vai utilizar o produto ou a embalagem que você está projetando. Então, fica essa dica importante. 16ª dica, faça com alma. Tudo que a gente faz com alma, tudo que a gente faz com emoção envolvida, fica melhor. Não tenham dúvida disso. Se você não consegue colocar alma naquilo que você está fazendo, colocar emoção naquilo, parta para a próxima. Isso é extremamente importante e isso influencia muito no resultado de cada um dos projetos. Obviamente que a gente já passou por projetos em que a emoção não era tão grande, né, envolvida naquilo. E isso influencia muito no resultado que você está fazendo. E isso tem a ver também com a 18ª dica, que é empatia. Empatia é um termo que, inclusive, está ficando já meio batido, que é aquela habilidade que você tem de se colocar sempre no lugar do outro. Tentar entender a vida, né, e as coisas a partir do olhar de outra pessoa. Você está, por exemplo, projetando um produto sem se colocar no lugar daquele usuário. É o tal do user experience, que é um termo que a gente usa muito para falar sobre tecnologia, mas ele, user experience, tem a ver com tudo que você faz. Porque tudo que você faz ele vai ser usado e experimentado e experienciado por alguém. 19ª dica, estamos quase acabando, resolvam sempre um problema. Talvez uma das coisas mais importantes no design é você saber definir o problema certo. É saber fazer as perguntas certas no início de um processo de projeto. Porque muitas vezes você passa muito tempo trabalhando resolvendo o problema errado. Você não consegue identificar qual é realmente o problema daquele negócio, qual é realmente o problema daquela marca, qual é realmente o problema daquele produto
porque eu preciso de um novo produto. Muitas vezes a gente não faz as perguntas certas, a gente não consegue identificar. E essa dica, ela tem tudo a ver com todas as 18 dicas anteriores. Se você não pesquisar, se você não for para a rua, se você não sujar as mãos, se você não entender as pessoas, se você não se colocar no lugar do outro, você não vai entender qual é o problema certo que você precisa resolver. A 20ª dica é que não existe fórmula, tá, gente? Eu passei aqui 19 dicas anteriores aqui para vocês, para dizer, no final das contas, que não existe fórmula. Um processo criativo, ou um método criativo, ele é um direcionador. E esses direcionadores, né, que te ajudam a organizar esse processo, eles não podem ser encarados como uma fórmula mágica. Se eu seguir todos esses passos, eu vou, né, fazer um baita de um projeto. Os meus passos processuais, eles são diferentes dos processos de outro designer, ou de outra empresa, ou de outro escritório de design. Então, pode ser diferente do seu. Então, processos ou métodos, eles não são fórmulas. E aí a gente chega num momento, né, que pode ser visto até como um momento perigoso, né, do design, que é uma espécie de templatização das coisas. Para tudo você tem um template, né? Para tudo você tem um canvas. Né? Muita gente começou a achar que porque usa post-it, ele é um super designer. Né? E o projeto ele vai ser maravilhoso, porque eu usei post-its para anotar e coloquei esses post-its na parede. Quando a gente coloca Design Thinking, por exemplo, no Google, você vai ver um monte de fórmulas e de canvas e de templates, e aí você vê vários e vários profissionais vendendo esses materiais como fórmulas mágicas, e vendendo cursos, né, como se preencher esses canvas e esses templates, eles fossem uma garantia de ter um bom processo, um bom projeto de design no final. E começar a enxergar as coisas desse jeito, elas podem ser, de certa forma, perigosas, porque métodos e processos, eles te garantem, na verdade, que você vai ter um processo mais organizado, que você vai ser mais assertivo nos resultados e naquilo que você está trabalhando, mas eles não são uma garantia de que no final você vai ter, de forma mágica, né, porque você usou post-its e preencheu templates, que você vai ter um projeto maravilhoso. E aí eu deixo uma outra dica para vocês aqui, que é uma dica polêmica, que é uma palestra que vocês vão encontrar também no YouTube, da Natasha Jen, que é uma designer americana, da Pentagram, que é uma das maiores consultorias de design gráfico do mundo, que ela tem uma palestra que fala Design Thinking is Bullshit, né? Design Thinking é bobagem. É super polêmica essa fala dela, mas no final das contas, o que ela quer dizer é que a gente tem que ter cuidado com essas fórmulas mágicas. E aí aqui eu deixo a 21ª dica, que você precisa sempre deixar espaço para a intuição. É esse questionamento que ela faz nessa fala dela. Eu acho super legal vocês assistirem. Métodos são legais, processos são legais, eles são importantes, né, para um designer,
mas eles não podem ser encarados como fórmulas mágicas, nem como algo que te ingesse, porque você tem que deixar sempre, dentro do processo, um espaço para a intuição. E quando você vende muito essa ideia, né, de templates e canvas e post-its, você vai tirando um pouco do espaço do que é intuitivo, do que é improviso dentro de um processo criativo. E aí, trazendo novamente a frase do Picasso, eu acho que resume tudo. Aprenda as regras como um profissional, mas se dedique a aprender as regras, os métodos, tem muito material sobre isso. Aprenda tudo isso para que depois você esteja confortável para quebrá-las como um artista. Colocar a intuição dentro do processo. Deixo aqui a última dica para vocês, que resume um pouco dessa ideia, né, do Picasso, né, de aprender como profissional, quebrar a regra como artista, que é o documentário Miles Davis, Inventor do Cubo, na Netflix. Miles Davis é um gênio do jazz americano, já também morto há alguns anos. E esse documentário fala muito bem sobre isso, de alguém que teve uma instrução musical super clássica e acadêmica, né? Frequentou uma universidade de música super prestigiada nos Estados Unidos e acabou virando o sinônimo de improviso. Ele aprendeu tudo que tinha para aprender sobre técnica musical para depois virar um mestre do improviso. Então, esse documentário é super interessante. E aí ele fala nesse documentário, para continuar criando, tem que se comprometer com a mudança. Então, criação tem a ver com mudança, com transformação. E o que resume, né, para a gente, aqui na Abracadabra, que a gente faz, é esse trecho da música do Belchior, que é amar e mudar as coisas. Né? A gente está nesse negócio de amar e mudar as coisas. A gente precisa fazer as coisas com emoção, com sentimento, sempre com a intenção de transformá-las, de mudá-las para melhor. Design é sempre o que você vê e o que você não vê. Muito do nosso trabalho é invisível aos olhos das pessoas. O que as pessoas veem no final é uma pequena porção de tudo aquilo que o design realmente é. Design, no final das contas, tem a ver como você pensa e como você faz as coisas. Por isso que não existem regras, mas aprenda como um profissional, aprenda todas elas para que depois você possa quebrá-las. Essa é a nossa paixão, né, participar da vida das pessoas. Muito obrigado a vocês. Mais uma vez, conheçam um pouco mais sobre a Abracadabra em @abracadabradesign. E agora, eu acho que já andei extrapolando o tempo, ou não. Fico à disposição de vocês para a gente conversar um pouquinho.